que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite, gente. Antes de eu começar, eu queria falar uma coisa que eu achei bem assim interessante e bem propício. O Márcio falou da questão de que nós estamos aqui porque a gente precisa estar aqui, né? Quem está aqui é quem precisa estar, né? E porque às vezes é muito comum a gente, quando vem assistir uma palestra, a gente escuta algumas coisas e aí a gente lembra assim: ah, meu marido tinha que estar aqui, ah, minha mãe tinha que estar aqui, meu pai tinha que estar aqui. Na realidade, tinha que estar aqui quem está aqui, quem tomou essa decisão de vir, né? Que os nossos amigos e benfeitores, eles estão com a gente. Os espíritos não estão com a gente só quando a gente chega aqui ou quando a gente está aqui, né? Quando a gente já tem essa intenção de vir à casa espírita, ele já está fazendo um trabalho junto a nós, e muitas vezes eu vejo que as pessoas são muito equivocadas, porque elas pensam que elas vêm à casa espírita para tomar um passe e uma água fluidificada. Muitas vezes, inclusive, ela chega aqui na casa espírita só na hora do passe. Ela chega assim, faltando 10 minutinhos para tomar o passe. Talvez nos fazendo lembrar, a gente vai falar sobre inteligência e instinto, talvez nos fazendo lembrar algumas impregnações assim de nossas vidas anteriores, né? Onde a gente andou por aí circulando em outros credos e a gente achava que bastava a gente chegar lá para o padre, né? E confessar os nossos pecados e a gente estava salvo. Com a doutrina espírita, na realidade, não é assim que acontece, né? A doutrina espírita, a gente precisa fazer um movimento nosso de buscar a melhora. Porque se a gente não fizer esse movimento, não existe melhora que vai acontecer na nossa vida, né? Então, quando a gente decide vir à casa espírita, os espíritos já estão ali junto conosco e eles já estão trabalhando naquilo que eles precisam trabalhar em nós. E muitas vezes, quando a gente entra lá para a sala do passe, aquele momento é um momentinho. É como se fosse um bolo que ele vai sendo construído durante todo esse processo, desde o momento que você decide vir à casa espírita. E, na realidade, lá dentro é só o momento onde o confeiteiro bota a cerejinha em cima do bolo. Então, aquele bolo, muitas vezes, se não tiver a cerejinha, ele vai ser comido da mesma maneira e vai estar gostoso do mesmo jeito, tá? Então, vamos começar, né? Vamos entrar no nosso assunto. Nós hoje vamos falar, o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que vocês sabem que todas as quartas-feiras a gente fala, uma quarta-feira Livro dos Espíritos e a outra quarta-feira Evangelho. Hoje a gente vai falar dos últimos itens do capítulo 4, que são os itens 71 a 75, que fala sobre inteligência e instinto. A primeira pergunta é a seguinte: Kardec perguntou aos espíritos: a inteligência é um atributo do princípio vital? Então, a gente precisa entender assim, alguns conceitos aqui para poder entender a pergunta. Atributo quer dizer qualidade, característica. E o que é princípio vital? Né? Princípio vital é uma transformação do fluido universal. Né? Esse princípio vital ele é responsável por dar vida à matéria. Ele é responsável por vitalizar a matéria, ligando o corpo físico ao corpo espiritual, né? Ele, na realidade, é o elo que existe entre o corpo físico e o corpo espiritual. Aí, Kardec pergunta: a inteligência é um atributo do princípio vital? Os espíritos respondem: não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada.
Então, a inteligência ela não é um atributo do princípio vital, né? Na realidade, o que Kardec quis saber é o seguinte: a gente pode dizer que o princípio vital é inteligente? Não, ele não é. Por quê? Porque a inteligência é uma característica do espírito. O espírito é o princípio inteligente. Então, o princípio vital não é inteligente. Mas, por quê? Mas não, aí Kardec até faz uma comparação. Por exemplo, as plantas. As plantas têm vida, não tem? Só que elas não têm inteligência, elas não pensam, né? Então, princípio vital é uma coisa, inteligência é outra coisa. A gente, durante aqui todas essas questões, a gente vai falar muito sobre isso. Kardec faz um comentário que ajuda a gente a entender melhor isso. Ele fala o seguinte: a inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e a sua individualidade. Então, o pensamento faz isso tudo, né? O pensamento, a inteligência faz isso tudo. A gente pensa, a gente tem uma vontade, a gente tem uma consciência e uma individualidade, né? O princípio, que nem eu falei para vocês, o princípio inteligente do universo é o espírito. Só que aí Kardec, para poder ajudar a gente a entender melhor isso, ele falou o seguinte, ele fez a seguinte distinção. Ele falou, primeiro existem os seres inanimados. Eles são formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Quem são os corpos brutos? Essa mesa, esse livro, né? Uma pedra, né? Então, os corpos brutos, ele só tem, não tem nem vitalidade nem inteligência, ele não tem nem vida, né? Ele está aqui, ó, está aqui, né? Não tem vitalidade nem inteligência. Segundo, ele falou dos seres animados não pensantes. Seres animados não pensantes. São formados de matéria, sim, é matéria, e é dotado de vitalidade. Esses seres já têm vitalidade, só que eles não têm inteligência. Quem que a gente poderia botar nessa classificação? Que seres são esses? Quem são esses? Os animais, vocês acham? Os animais, hoje em dia, a gente já viu que eles têm inteligência, sim. As plantas, né? Isso aí, os vegetais, são exatamente essa categoria. Eles são formados de matéria, dotado de vitalidade, mas eles não têm inteligência. E o terceiro, ele falou que são os seres animados pensantes, formados de matéria, dotado de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente, que lhes dá a faculdade de pensar. Quem está aí? Nós, né? E os animais também estão aqui. Aí vocês podem dizer, mas os animais não pensam. Os animais não têm o pensamento contínuo que nem o nosso. Mas eles já têm um rudimento, sim. Hoje em dia, mais provado ainda. E ele tem um princípio inteligente. A gente vai ver aqui durante toda a nossa conversa como é que realmente ele tem. Aí Kardec pergunta, qual é a fonte da inteligência? E aí os espíritos dizem assim, já dissemos, porque os espíritos eles são muito enfáticos, né? Os espíritos são... Eu, às vezes, estou lendo o livro dos espíritos e eu fico rindo, porque eles dão uma puxadinha de orelha na gente, né? Tipo assim, já dissemos, ou seja, ele já falou isso lá atrás. Kardec já perguntou de uma maneira diferente, porque Kardec também era teimoso, né? Ele queria ter certeza, aí ele perguntou novamente. Aí os espíritos disseram, já dissemos, a inteligência universal. Então, a fonte da inteligência é a inteligência universal. Quem é essa inteligência universal? Deus, né? É isso aí, é isso mesmo. Os elementos gerais do universo são 3. Inclusive, está no livro dos Espíritos, que chama até de Trindade Universal. É a matéria, é o espírito e, acima, Deus. Né? Então, essa inteligência, a fonte dessa inteligência é Deus, emana de Deus. Né? 72A. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila, assim como tira e assimila o princípio da vida material,
Aí os espíritos falam para a gente, isso não é mais do que uma comparação, mas essa comparação não é exata, não é bem assim que funciona, né? Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Em alguns momentos a gente acha na codificação essa observação, que tem algumas coisas que a gente ainda não é dado a gente ainda conhecer, né? Então, o que acontece? Cada espírito, que nem Kardec, que nem os espíritos explicaram aqui, agora vamos detalhar essa resposta aqui. Cada espírito tem a sua inteligência e a sua individualidade, né? Se os espíritos provavelmente não quiseram aprofundar nada nessa questão, é porque deve ter coisa mais importante para a gente se preocupar, né? O que acontece? Existe, na realidade, um encadeamento nas leis de Deus que regem toda a nossa evolução, né? Inclusive, existe uma frase que é atribuída a Leon Denis, que fala o seguinte, que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda do homem, né? E quando ela acorda no homem, ela se torna consciente e se individualiza, né? Na realidade, ao longo dessa evolução, durante todo esse tempo aí, essa passagem progressiva nossa de um estado a outro, né? Desde a pedra, passando pelo vegetal, pelo animal, e agora a gente chegando à condição de homem, na realidade, os espíritos dizem para a gente que isso aconteceu, mas a gente não tem como isso aconteceu. Mas como é que é isso? Como é que de animal eu virei homem? Como é que é isso? Ninguém sabe. Não existe uma explicação que possa dizer exatamente como isso aconteceu. Mas, na realidade, o que importa saber aqui é que nós passamos por um processo evolutivo e chegamos até aqui. Hoje estamos aqui, né? Hoje somos indivíduos que pensamos, que temos inteligência, que temos discernimento, né? Então, o importante é saber o que eu tenho que fazer, o que eu já fiz, né? Eu já fiz, já está feito. Eu já estou trazendo, nós vamos ver durante o estudo, um monte de condicionamento aí, mas e hoje? E aí? O que eu tenho que fazer? E, na realidade, o importante é a gente saber usar essa inteligência, né? Você vê só, um veículo deficiente não impede que o motorista seja bom, não é isso? Um motorista bom, ele dirige ou um carro muito velho, todo cacarecado, né? Daquele que, para passar a marcha, ele quase quebra, ou ele dirige um carro automático. É a mesma coisa. Nós somos espíritos que trazemos uma inteligência, né? E, muitas vezes, essa inteligência ela fica, durante uma determinada encarnação, embotada. Ou seja, às vezes o veículo físico, que é o corpo físico, ele vem com algum problema físico, e, às vezes, a nossa inteligência ela não pode nem se manifestar. Às vezes o espírito não tem condição de falar, de se comunicar, né? Às vezes o espírito passa uma existência inteira numa cama, né? Mas isso quer dizer que, então, por conta disso, como ele não consegue se manifestar, como ele não consegue se comunicar, a inteligência não existe? Não, a inteligência existe. Ela só está lá dormindo um tempo, né? E se está lá dormindo um tempo é porque, provavelmente, esse espírito usou mal essa inteligência, né? Então, durante um tempo, ele vem com essa inteligência embotada. E se ele souber levar essa encarnação de uma maneira proveitosa, né, ele, com certeza, na próxima virá com a inteligência plena, né, podendo, vamos dizer assim, usar essa inteligência plena, né. Então, a gente precisa fazer um bom uso da inteligência para poder até depois merecer um corpo saudável para ter essa inteligência se manifestando. Aí Kardec pergunta, na questão 73, o instinto é independente da inteligência? O que vocês acham? O instinto é independente da inteligência? O instinto é uma coisa e a inteligência é outra? Olha o que os espíritos disseram. Precisamente não. Porque é uma espécie de inteligência. Os espíritos dizem para a gente que o instinto é um tipo de inteligência, uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades.
Aí a gente aqui já começa a questionar qual é a função do instinto, né? Na realidade, qual é a função do instinto? A função do instinto o instinto existe para quê? Para que nós nos defendamos, né? Para uma defesa pessoal nossa e para a conservação da espécie. Porque se não tivesse o instinto fazendo essas coisas, a gente já teria, não existiria mais vida aqui no planeta Terra, né? Os animais, por exemplo, eles têm uma inteligência, eles têm esse instinto. Só que essa inteligência é uma inteligência não racional. Aliás, o instinto é uma inteligência não racional, né? Se a gente refletir, por exemplo, as abelhas fazem a colmeia, o João de Barro lá, ou qualquer outro passarinho, quando constrói muitas vezes o ninho, a boca do ninho é virada para o lado contrário de onde vem a chuva, né? A aranha, ela tece a teia do mesmo modo, e isso acontece há milênios. Tudo do mesmo jeito, tudo da mesma maneira. Por quê? Porque o instinto, ela trouxe isso. Esses animais, cada um dentro da sua característica, eles trouxeram isso, né? Então, eles fazem dessa maneira. Por quê? Porque eles atendem apenas ao instinto. O instinto é irracional. Eles aprenderam, através da evolução humana, a fazer desse jeito. E eles fazem desse jeito até hoje. Agora, os animais também, alguns trazem o olfato mais aguçado, a audição mais aguçado, a visão, tudo depende de como eles se comportam, né? Agora, os animais, eles raramente vencem o instinto, né? A gente até fala assim, uma história no outro dia que eu soube de uma menina que tinha um cachorro em casa, o cachorro era muito mansinho, muito tranquilo, mas adorava a menina, sem problema. Um determinado dia, a menina... Sempre quem dava comida para o cachorro era o pai da menina, tá? Só que um determinado dia a comida estava lá, o pai estava ocupado, a menina falou, pai, posso dar comida para o cachorro? O pai falou, pode. Ela pegou a vasilha com a comida e botou. Só que quando ela botou, o cachorro avançou nela e mordeu a menina, né? Aí a gente fala, meu Deus, mas como é que pode? Um cachorro estava acostumado com a menina, um cachorro de casa, enfim, gosta da menina, brinca com a menina. Mas, com certeza, naquele momento, de alguma maneira, esse animal se sentiu ameaçado. Com certeza. Para ele agredir uma pessoa, inclusive, que ele conhecia, que ele estava acostumado a brincar, ou seja, ele tinha uma relação com a menina, mas no momento de lazer, no momento de brincadeira. Ele não estava acostumado àquela menina dando a comida para ele. Então, o que acontece? O animal, normalmente, ele vai, se sentiu ameaçado, ele vai deixar o instinto dele aflorar. Agora, já o homem tem a possibilidade, eu digo que tem a possibilidade porque a gente deveria, né? Nem sempre a gente deveria deixar aquele instinto que vem com toda a força lá do âmago, a gente não deveria de deixar ele aflorar, né? Porque muitas vezes a gente tem atitudes como se fôssemos animais. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Aí Kardec pergunta no 74, pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Um limite, ou seja, precisar onde acaba um e onde começa o outro. Aí os espíritos disseram, não existe assim um limite. Eles meio que se confundem, porque eles frequentemente se confundem. Mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. Será que a gente sempre está atento aos nossos atos que pertencem à inteligência e aos que pertencem ao nosso instinto? Porque, olha só, às vezes o impulso, que é o nosso instinto, puxa a gente para um lado. E aí a inteligência puxa a gente para o outro. E aí a gente fica ali no meio do caminho. Você quer ver? Vou dar um exemplo. Esse fim de semana eu vou num casamento. Só que aí eu resolvi que tô achando que eu estou gordinha, estou querendo fazer uma dieta.
Mas como eu vou no casamento, não vou começar a dieta agora, né, gente? Fim de semana é casamento, tem comida, tem sexta-feira encontrar os amigos. Vou começar a dieta só na segunda. Segunda-feira eu já decidi dieta. Quem tomou essa decisão? Foi o instinto ou foi a razão? Quem tomou essa decisão de que vai fazer a dieta a partir de segunda-feira? Foi a razão, não foi o instinto, foi a razão. A razão se olhou no espelho, viu que estava gorda e resolveu fazer uma dieta. Não vou, mas só vou começar a segunda. Aí, presta atenção, aí o corpo já está assim. O corpo físico, as células já estão assim. Meu Deus do céu, segunda-feira, para de entrar caloria, porque a dieta dela é rigorosa, ela para de comer. Então, o que acontece? Para de entrar caloria, como é que eu vou criar energia para manter esse corpo? Então, vou fazer o seguinte, esses dias que faltam até chegar a dieta, eu vou enfiar o pé na jaca e vou comer muito. Aí é meio que o instinto falando isso lá inconscientemente. E aí eu começo a comer. Eu vou comer tudo que eu tenho direito esses dias até chegar segunda-feira. Porque se vocês perceberem, até o próprio corpo físico, ele responde aos instintos. Porque essa questão... Quem já fez dieta aqui? A mulherada toda acho que já fez, né? Não é assim que funciona? Mas tem homem também que fez, hein? Olha lá. Porque como é que funciona? Funciona assim, a própria nutricionista fala... Mas eu não estou emagrecendo, doutora. Ela fala, não, sabe o que é? Que o seu organismo, ele sabe que você não está botando calorias para dentro. Então, o que ele faz? Ele começa a diminuir a queima calórica. Então, ele começa a diminuir por quê? Porque ele não é bobo. O corpo físico sabe que ele tem que guardar reserva, porque senão como é que ele vai buscar energia onde? Isso é o instinto. Isso é a parte física falando, né? Então, o controle do instinto e a predominância da razão, na realidade, é um processo de amadurecimento da alma. Porque, por exemplo, quem quer mesmo fazer dieta, não espera segunda-feira, gente. É igual a questão de parar de fumar. Quem quer parar de fumar, toma a decisão. A partir de hoje, eu não fumo mais e para de fumar. Isso daí é dito, se vocês lerem alguma coisa sobre as pessoas que já fumaram, fala que a maneira mais fácil de você conseguir parar de fumar é você parar de fumar de estanque. Tem gente não, que diz assim, não, eu vou diminuindo, vou fazendo aos poucos. Mas, às vezes, aos poucos não consegue. Aí, às vezes, aos poucos, a gente se conforma. A gente diz, eu fumava um maço, agora fumo 2. Tá bom, né? Já é lucro. Não é. Eu lembro que meu pai parou de fumar, eu era muito pequena. Eu lembro direitinho dessa imagem. Papai um dia falou assim, a partir de hoje eu não fumo mais. Ele pegou o maço de cigarro, era aquela televisão zona grande assim, ele pegou o maço de cigarro, mas ele também fez uma coisa realmente, precisa ter muita força de vontade. Pegou o maço de cigarro e falou assim, a partir de hoje eu não fumo mais. Botou o maço de cigarro em cima da televisão. E parou de fumar mesmo. Meu pai, há anos que meu pai não fuma. E ficou lá aquele maço de cigarro, tipo como assim, se lembrasse a ele, não te quero, não te quero, não te quero. Então, você vê, a simples atividade nossa de caminhar é uma atividade instintiva, né? Que até os animais fazem. A gente pensa, quando a gente entra ali, a gente pensa, vou botar um pé na frente do outro. Não, a gente não pensa. Mas, por exemplo, se eu chegasse aqui no centro e tivesse um buraco ali no meio, alguém estivesse fazendo uma obra, e eu tivesse uma tábua no meio do buraco, mas mesmo assim eu também tivesse caminhos pelo lado, eu ia ter que tomar uma decisão. Eu passo aqui por cima dessa tábua, ou eu dou a volta no buraco. Eu provavelmente daria a volta no buraco, porque eu tenho agonia de pisar em coisa que tem um buraco embaixo. Eu tenho a sensação que eu vou cair. Então, vocês veem como é que o instinto, muitas vezes, eles se confundem. O instinto e a decisão. Por isso que ele fala que, frequentemente, o instinto e a inteligência, elas se confundem. Por exemplo, o instinto, vamos falar um pouquinho dos animais. O instinto leva um animal carnívoro a caçar sua presa. Mas vocês gostam de assistir aqui? Eu sei, porque meu marido adora assistir filmezinho de animal. Então, a gente está sempre vendo alguma coisa, né? E a gente está sempre impressionada
como que o animal ele tem uma inteligência que não é igual à nossa, mas como ele tem, né? Então, como que o animal cria mecanismos para cercar a caça? Como eles se organizam para isso? Então, isso é uma forma de inteligência do animal. Não é que nem a nossa inteligência como ser humano, como espírito, mas é uma forma de inteligência, né? Qual a grande diferença da inteligência e do instinto? O instinto simplesmente a gente faz e já fez. Não tem que pensar. A inteligência não. A inteligência são atos conscientes, né? A gente precisa refletir, a gente precisa tomar decisão, né? A gente precisa avaliar a aplicação daquilo ali. E o mais incrível é que a gente faz isso muitas vezes assim, tão displicentemente, né? Quantas vezes a gente deixa o instinto falar muito mais alto do que a nossa inteligência, né? Às vezes, dentro de mim, grita uma coisa alto, né? Às vezes eu vou tomar uma decisão e grita uma coisa alta dentro de mim. Muitas vezes é o instinto avisando, não vai por aí, não faça isso, não tome esse caminho, cuidado. Mas aí a razão logo depois vem e diz, o que tem? Só hoje. Vai sim. Só uma vezinha, não faz mal. E aí a gente vai se comprometendo na nossa existência, né? Eu vou ler uma coisa para vocês que eu achei muito legal. O princípio inteligente desenvolveu-se através da passagem lenta dos bilhões e bilhões de anos, estagiando nos vários reinos da natureza, nas quais as experiências de tanto serem repetidas foram se interiorizando e se arquivando. E hoje no homem, conforme o estímulo, ele reage segundo o que ele traz em si como resposta, que será orientado para o bem ou não, conforme direcionamento dado pela consciência ética que já cultivou. Então, se a gente não cultiva essa consciência ética, a gente vai tomar o caminho errado. E quando se fala de consciência ética, quando eu li isso aqui, eu quis trazer, porque esse momento que nós passamos é um momento complicado, né? Que parece que a consciência não existe e a ética já foi embora há muito tempo. Então, só que aqui nós estamos falando da gente. Que às vezes a gente fala do outro e não olha para a gente, né? Na questão 75, o Kardec pergunta assim para os espíritos: é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Ou seja, eu sou uma pessoa que eu vou me intelectualizando, né? Eu vou estudando, eu vou aprendendo, eu vou sabendo cada vez mais. Aí Kardec perguntou, tudo bem, eu estou, né? As minhas atividades intelectuais estão crescendo. Isso quer dizer que meu instinto esteja diminuindo? Os espíritos dizem para a gente, não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e, às vezes, muito seguramente que a razão. Ele nunca se engana. O instinto nunca se engana. A razão, às vezes, a gente escapa, né? E tem um exemplo muito legal que é o seguinte, né? Você vê, o homem muitas vezes usa a inteligência para ele se matar, né? Eu sei que beber faz mal, em excesso, né? Bebo demais, aquela pessoa... Eu não bebo não, gente, estou dando um exemplo. Bebo demais, parece que eu bebo. As pessoas bebem demais, e aí o homem teve uma brilhante ideia, que o problema da bebida, assim como o problema da droga, não é a consequência só que ela traz, né? Na realidade, o maior problema é o dia seguinte, the day after, né? O dia seguinte, né? Aí o homem teve uma brilhante ideia. O homem inventou uma pílula, um remédio, que ele diz assim para você, ó, não tem problema.
Você toma um antes. Inclusive, tinha até propaganda na televisão, os antigos lembram, né? Eu não vou dizer o nome do remédio, mas dizia, remédio tal, tome um antes e um depois, que você não vai ter problema. E aí o homem continuou a beber que nem um louco, mas aí ele tomava um antes de começar a beber, para dar uma capa no estômago, e outro no final. Aí o que acontecia? Ele morria, mas ele morria feliz, porque não sentia nada. Que coisa louca, né? É o homem criando um jeitinho para ele mesmo. E é assim que a coisa funciona, gente. É bem desse jeito, né? Na realidade, o instinto de preservação, muitas vezes ele me diz que eu tenho que fugir para que eu não sofra, né? Mas aí, ok, o instinto diz, você está com dor de cabeça, você tem que dar um jeito nisso aí, né? Então, duas maneiras, você para de beber ou você dá um jeito. Mas a inteligência, né? Inteligência, entre aspas, diz assim, não, para de beber não, continua bebendo, mas toma lá o remedinho que tudo vai dar certo. E aí eu tomo esse caminho, né? Muitas vezes nosso instinto, nosso feeling, né, não tem a nossa intuição. A nossa intuição, né, diz para a gente que algo é perigoso, mas aí vem a inteligência aí. Costumam dizer que aquela primeira ideia que vem na cabeça da gente é o instinto, é a certa, é o instinto. Porque é aquela que está lá, né? Não deu, por que é a primeira ideia? Porque não deu tempo de eu pensar, né? Alguém fala uma coisa e você pensou. Por quê? Porque a razão não deu tempo de entrar, porque não deu tempo de você pensar, foi muito rápido. A ideia veio. Aí vem a razão. E aí, gente, é muito interessante, porque às vezes é uma luta interna, né? Eu mesmo conversando comigo. Acho que aqui todo mundo conversa um pouquinho consigo, né? É eu dizendo, não, vai sim, não tem problema, não vai, Olha o que é doutrina espírita, olha o que você escutou na palestra, olha o que você ouviu na juventude sábado, pensa direitinho. Mas não tem problema. E aí fica essa dualidade, né? Por exemplo, é muito interessante uma outra coisa. Eu estou no trânsito. Aí alguém vai virar, a pessoa está do meu lado, ela não botou seta e ela me fecha. E qual é a ação do instinto? O instinto faz o que com o carro? Freia. Freiei. E a razão faz o quê? A inteligência? Não, vocês não fazem isso, gente. A gente vê que é uma dualidade, gente. É o instinto e a razão. Eu gosto muito, eu tenho falado muito em inteligência. Sempre, muitas vezes eu vou falar inteligência, vocês entendem inteligência entre aspas, né? Porque a gente ainda é assim, né? O instinto de sobrevivência faz você frear, porque você não bater com o carro. Mas aí vem a inteligência aí, né? O instinto de conservação, o nosso instinto é de extrema importância na individualidade humana, né? Por quê? Porque ali nós trazemos todo o nosso potencial primitivo, né? Que a gente adquiriu aí ao longo da nossa passagem aí por vários reinos, né? Agora, numa sociedade que nem a nossa, hoje, num momento evolutivo que nem o nosso, a sabedoria, né? O bom uso da inteligência é mais do que necessária. Porque se vocês pararem para pensar na história da humanidade, há milhões de anos, na época das cavernas, era o instinto que tinha que funcionar mesmo. Nós fomos criados simples e ignorantes. Então, como é que era naquela época? Era puro instinto de conservação, não é? Você tinha que brigar para estar vivo. Então, era um brigando com o outro, um matando o outro, um comendo o outro. Mas hoje a gente está vivendo numa comunidade civilizada. Então, hoje, esse tipo de instinto a gente já não vai precisar usar mais, né? Na realidade, a gente precisa acordar para isso. 75, eu li a 75? Li. Agora é a 75A.
Por que a razão não é sempre um guia infalível? Essa pergunta bateu firme, né? Porque a gente pensa assim, gente, olha lá, se a gente pode raciocinar. Meu instinto está pedindo para beber água, porque a minha boca está seca. Não é? Por que eu vou beber água? Porque a boca está seca, é por instinto, não pensei nisso. Simplesmente, eu estou aqui, eu olhei para a água, opa. Porque a razão não é sempre um guia infalível. Aí os espíritos falam para a gente a pérola. Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Isso em 1857. Alguma semelhança com o momento atual? A razão é falseada, né? Ela não é infalível, né? Porque ela é falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma palavrinha muito falada, mas dentro da doutrina espírita, eu acho que é a palavra que mais se fala, né? A gente meio que bota a desculpa do livre-arbítrio. Não, mas fulana tem livre-arbítrio, né? E aí Kardec comenta o seguinte, ó, o instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações. As manifestações do instinto são quase sempre espontâneas. Enquanto que enquanto da inteligência propriamente dita, são o resultado de apreciações e de uma deliberação. Então, o que é isso? Quando eu boto a inteligência para funcionar, eu faço uma análise e tomo uma decisão. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer à vontade e à liberdade. Então, no nosso caso, o instinto se alia à vontade e à liberdade, se alia à inteligência, né? Então, não cabe mais a gente, né, falar assim, mas essa minha decisão foi assim, foi uma coisa... A gente até fala, né? Eu agi instintivamente. Sim, mas nós, seres racionais, inteligentes, temos que avaliar vontade e temos liberdade de escolher, né? Por exemplo, você quer ver quantas pessoas caem em golpes, né? Por que caem em golpe? Porque às vezes lá a intuição, lá o instinto fala assim, realmente, né, tá numa pindaíba, né? Bom, mas aí eu escolho o caminho pior, que é o caminho do erro. E necessariamente se tratando de Brasil hoje em dia, eu nem preciso estar na pindaíba, né, gente? Vocês veem que a coisa está complicada aí, né? Não é nenhuma questão de fazer por necessidade. Às vezes faz porque se compraz mesmo, tem alegria em viver no erro, né? E é muito interessante que quanto menor a razão, maior o instinto fala. Pergunta para uma criança, eu, por exemplo, que tenho uns cabelinhos brancos aqui, se eu perguntar para uma criança assim, vem cá, eu sou velha, o que você acha? A criança vai dizer, sim, tia ou vó, você é velhinha. Ela vai olhar o meu cabelo branco, ela vai me achar velhinha, né? Se eu fizesse a mesma pergunta aqui, primeiro que vocês iam levar um tempo para responder. Vocês iam dizer assim, não sei o que eu faço. Perguntasse para o Márcio com aquele cabelinho branco, né, Márcio? Você perguntasse para uma criança, eu sou velho? Provavelmente a criança ia dizer, você é velho, você é velhinho, olha o cabelinho. Mas pergunta para um adulto isso, Márcio. O adulto vai dizer, ele é presidente da Casa Espírita. Isso tudo ele está pensando. Não sei se é politicamente correto eu falar que ele é velho, né? Aí vem aquele nosso jeitinho brasileiro. Não, Márcio, você é uma pessoa conservada. Aí
você tem a sensação... Eu, quando falo isso para mim, eu me vejo dentro de um vidro de formol, juro, gente, lá assim, ó, super conservada. Por que que a criança é muito sincera e eu percebo que, às vezes, alguns pais até ficam nervosos, né? Porque a criança, ela fala na lata, é o instinto. Quando você deixa o instinto falar, você é verdadeiro. A criança é verdadeira. Ela fala o que ela percebe. Se a percepção dela está certa ou errada é uma outra questão, né? Porque, às vezes, a percepção de uma criança é uma percepção muito interessante. Mas a criança, o que ela percebe, ela fala. O adulto, não. Por que que muitas vezes a gente não fala? Porque a gente raciocina, a gente pensa, a gente não quer magoar, né? A gente não quer chatear a pessoa. Então, é bem interessante. O instinto, ele sempre é espontâneo, ele é automático, né? Jesus, quando falou, eu acho que para a gente ser igual às crianças, eu acho que ele quis dizer isso. Eu acho que Jesus quis dizer que a gente fosse mais autêntico, fosse mais sincero, né? Agora, na realidade, todas essas questões têm um ponto aí que eu acho que é o pulo do gato, né? Nós precisamos nos conhecer. Por que que a gente precisa se conhecer? Porque só aí eu vou perceber quando é o meu lado instinto que está falando, ou quando é o meu lado razão, inteligência que está falando. Se eu não me conheço, eu ainda não sei as qualidades que eu já desenvolvi. Eu ainda não percebo os defeitos que eu ainda tenho. E aí fica difícil de eu avaliar se é o instinto ou se é a razão que está falando, né? Na realidade, essa análise de nós mesmos é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa que hoje eu estava até conversando com uma companheira de estudo, que eu acho que já se falou mais sobre essa questão da reforma íntima, né? Sobre essa questão de você olhar para você mesmo e fazer uma análise e consertar algumas coisas, melhorar outras, né? Porque quando a gente fala em reforma a gente tem a sensação de que é apenas uma coisa de fachada, né? Um dia uma conhecida nossa, até espírita, estava dizendo, eu não gosto desse termo reforma, não. Porque esse termo reforma me dá aquela ideia assim, que eu vou dar uma raspa. Ali fez um buraco, vou dar uma raspadinha assim, vou passar uma massinha, vou ajeitar, e o troço vai ficar com cara de novo, mas lá embaixo o negócio ainda está ruim. Mas muitas vezes a coisa tem que começar assim mesmo. É muito difícil eu me passar limpo, gente. É muito difícil eu me pegar, dar uma sacudida igual roupa. Pronto, sou uma pessoa nova. Não é assim que funciona. É reforma mesmo o termo. Muitas vezes eu vou ter que tirar um caquinho, vou ter que passar uma massinha, vou ter que dar uma lixada, vou ter que dar uma pintura. Aí daqui a pouco aquilo ali já começa a ficar novamente esquisito. É assim mesmo. Até a hora que eu vou conseguir ser uma pessoa nova. Isso leva tempo. Isso precisa de dedicação e precisa principalmente de uma coisa que eu falei aqui, vontade. Se não tiver vontade de fazer diferente, se não tiver vontade de deixar o instinto só para aqueles momentos que tem necessidade, né? Aquele momento assim de correr do cachorro, correr do ladrão, uma coisa assim. Até correr do ladrão hoje em dia é perigoso, né? Porque se tiver com uma arma, não é inteligente correr do ladrão. O instinto vai dizer assim, né? O cara está lá com uma arma, o instinto vai dizer assim, corre! Mas aí você tem que pensar, não, peraí, porque eu não posso correr, porque ele está com uma arma na mão, é melhor ficar aqui e entregar tudo. Mas aí, olha só, aí olha como a reforma íntima é importante. Mas eu sou tão apegada com meus bens materiais que eu não vou conseguir avaliar bem essa situação. Eu vou deixar o instinto falar primeiro. Por quê? Porque eu quero fugir, eu quero correr para levar tudo, para não deixar o ladrão pegar nada. Você vê como é que uma coisa puxa a outra, né? É muito interessante isso. E para a gente terminar, que a gente já está no nosso horário, eu também quero ler uma coisinha aqui. Daí fica uma pergunta. Como no atual momento conviver com os instintos
se já ficou bem claro que não devem ser suprimidos. A gente não deve suprimir os instintos. E não tem nem como, né, gente? Porque no momento, por exemplo, de cataclisma, não importa se você é muito intelectualizado ou se você não tem intelecto nenhum, né? Isso não existe, intelecto nenhum, mas não importa se você tem escolaridade, se você é pobre, se você é rico, num momento de cataclisma, todos nós agimos do mesmo jeito. Pânico, correria, isso é o instinto que fala, não tem jeito. Mas eu estou falando no momento normal, né? No momento onde a gente pode avaliar e decidir diferente. Então, o que fazer no momento atual se os instintos não devem ser suprimidos? Aí a resposta. A gente deve buscar exatamente esse equilíbrio entre a inteligência consciente e o instinto inconsciente, de forma a facilitar a nossa caminhada, o nosso crescer e o nosso evoluir. O grande trabalho de busca desse equilíbrio há que realmente acontecer através da educação, de forma consciente, direcionado para um ideal de superação. Então, educa-te, né? Esse foi o tema da Comerge desse ano. Precisamos nos educar. Usando o instinto em tudo quanto dele possa emergir de bom, de bem, estaremos formando novas raízes no mesmo processo das superações evolutivas. Muitas existências, um processo evolutivo de muitos milênios. A gente precisa começar a substituir alguns condicionamentos. Detendo-se nas reações impulsivas, ou seja, vamos nos segurar quando a gente quiser ter uma reação impulsiva, nas respostas imediatas de repulsa, agressão, ataque e revide. No interesse pessoal, se decidirmos viver instintivamente, no sentido em que habitualmente se entende o termo, representaria nos colocarmos num nível inferior de racionalidade. Isto é, o homem degradando-se, vivendo sob o controle do impulso. Então, que a gente possa tomar a melhor decisão, né? Que a gente possa tomar a decisão de ir substituindo lentamente, porque esse processo é lento, gradualmente. Esse homem velho, esse homem antigo, esse homem que acha que tudo tem que resolver na base da briga, na base da agressão, do ataque, do revide, da resposta imediata, né? A gente sempre quer ter uma resposta imediata a tudo. Então, a gente precisa fazer esse trabalho conosco mesmo para que a gente possa ser mais felizes. Tá bom? Obrigada.